bom que vocês estão aqui e a gente pode se encontrar nesse meio de comunicação, que é a internet, que é o portal WeClass. Muito legal isso, não é? A Prof. Raquel vai estar relembrando algumas coisas que a gente estudou e vamos também aprender coisas novas. Lembrando que a unidade do nosso livro do 5º ano veio falando sobre a expressão artística indígena. Nós vamos falar durante essa unidade sobre os costumes, as palavras que até hoje nós usamos, que são de origem indígena. Lembram? Até aquilo que a gente come, como pipoca, mandioca, canoa, que serve, né, de barco, parecido com barco, para navegar nos rios. Outras coisas que nós usamos também, que têm nomes de origem indígena. Tem também os instrumentos. Como eu havia dito para vocês, a flauta, essa flauta aqui, ela foi inspirada na criação também de um instrumento indígena, que era a flauta. Eles também usavam algumas flautas bem maiores que essas. Hoje em dia a gente usa também algumas mais ou menos desse tamanho. Tem umas flautas que são tocadas assim deitadas, as flautas transversas. Tem essas flautas doce e também os índios usavam umas flautas que chegavam até 3 metros, acredita? Depois você pede ajuda para o papai ou para a mamãe para te mostrar mais ou menos quantos são 3 metros. Muita coisa, viu? E eles usavam. Só que nesse comecinho nós estudamos sobre pinturas artísticas que lembram a história do índio, como o descobrimento do Brasil, aquele quadro que a gente analisou, lembram? Lá no nosso livrinho, na página 6, que a gente viu uma técnica diferente do Militão dos Santos. Nós fizemos o nosso próprio desenho, nós montamos uma oca com os palitos de fósforos, lembram dessa aula? Que sufoco que foi, né? Tinha gente que esqueceu de levar, mas o legal é que a turminha foi super amiga e companheira e um dividiu com o outro. Lembram? Foi tão legal compartilhar, não é? Bom, nós falamos também sobre o círculo das cores. E eu queria lembrar com vocês sobre essa importância de conhecer o que a mistura das cores podem fazer. E nós utilizamos essas misturas do círculo das cores para fazer um desenho com aquela técnica de observação no escuro, que dá aquela sensação que o desenho foi feito assim, pintado no entardecer ou no amanhecer, ali terminando a madrugada para começar a parte da manhã, ou simplesmente num lugar que tinha muita sombra e dá esse efeito. E como fazer esse efeito? Misturando algumas cores. Vocês lembram dessa aula? Vamos relembrar então quais as cores do círculo das cores? Então, lembram dessa sequência de cores que a gente fez o exercício lá na página 10? Se você quiser pegar o seu livro, vai ser interessante acompanhar. Ou você observa aqui e depois observa no seu livro. Nós temos umas setas indicando as cores que complementam o seu par. Por exemplo, o rosa, lá no topo do círculo, ele está ligado através da seta em que cor? Isso mesmo, no verde. O rosa está indicando a cor verde através da seta, se você observar aqui, tá vendo? Bom, depois da cor rosa, aparece que cor? Isso mesmo, o laranja. E a seta indica qual a cor para fazer o par? Azul. E depois do laranja, quem vem? Ah, o amarelo.
O amarelo está indicando qual a cor? Vamos acompanhar a seta? Roxo, muito bem. E depois do amarelo, começa de novo. O verde, que é o par do rosa, o azul do laranja e o roxo do amarelo. E se quando você fez o exercício foi dessa forma, muito bem, você acertou. Esses são os pares. Muito bem. Lembram da técnica que eu falei da observação no escuro? Essa pintura, ela foi feita utilizando essa técnica. E o nome dessa obra é Índios do Xingu, de Elvis da Silva. Se você observar, nós temos a cor azul misturada à cor laranja. E ele vai fazendo a sombra, o laranja e o azul. Outra cor que aparece bastante é o amarelo com roxo. Ele mistura bastante o amarelo com roxo para dar o efeito da sombra. E se você observar bem de pertinho, ó, os detalhes aqui, olha, azul com laranja, amarelo e roxo. Olha os olhos aqui, ó, o azul de novo. E ele vai misturando. Olha lá no final, ele faz uma sombrinha com o rosa e o verde. Outra obra importante é essa aqui, olha. Também são os índios do Xingu. Essa daqui, se você observar bem o corpo, os traços do desenho do corpo, olha, aparece o rosa e o verde. Se você olhar no seu livro, você vai ver bem de pertinho. E o laranja com azul. Mas você tá vendo? Os traços, as linhas, elas podem ser retas ou curvas. Ele utiliza todos os tipos de linha. Ele aproxima bastante as cores uma das outras para dar o efeito de sombra. Você não consegue perceber se está um dia de sol forte, pelo contrário, fica parecendo que está até meio que nublado. Olha a flauta! Esse artista, ele retratou, através do desenho, da pintura, a flauta que eu falei para vocês, que pode chegar até 3 metros. Tá vendo? Bom, essas obras, elas representam uma coleção de cultura indígena de Elvis da Silva. Então, essas foram as cores complementares do Círculo das Cores. Uma complementa a outra para fazer a técnica de observação no escuro. E essa foi a aula de hoje. Até a próxima e que Jesus fique na sua casa e abençoe toda a sua família. Beijo!